famosa frase do Émile Zola no jornal, que ele diz j'accuse. J'accuse significava exatamente, eu estou acusando que isso aqui não é uma farsa. Esse julgamento foi patético, entendeu? Ou seja, realmente aqui foi um elemento de antissemitismo. E o Herzl, obviamente, ele acompanhou como jornalista a cobertura e ele também ficou abismado. Então, nesse momento, ele se dá conta do seguinte, e esse é o elemento mais importante. Não dá para imaginar só os judeus que eles podem viver dentro da sociedade onde eles estão. É preciso, então, que a gente tenha o nosso próprio Estado. Não tem um elemento, na verdade, de autodeterminação. Toda nação tem direito a ter o seu próprio Estado. A gente precisa ter a nossa própria nação, porque só assim a gente vai ter segurança. A segurança não vai poder vir da França, não vai poder vir da Alemanha, não vai poder vir de qualquer outro lugar. Então esse elemento de nacionalismo, com o famoso livro que ele escreve chamado Estado Judeu, e o Estado Judeu então ele é derivado desse elemento de desconforto com o caso Dreyfus. E aí ele funda propriamente o movimento sionista, um sionismo político, onde a gente começa a ter organização após, então começa 1896, a gente está falando fim do século XIX. Então o movimento como o movimento sionismo é praticamente a criação no fim do século XIX, começo do século XX. E aí a gente tem então o nascimento de um sionismo político, aonde o Herzl tem uma visão do que é importante, todo mundo deve ter ouvido isso em algum momento, que o que é importante é ter um Estado. Então ele é movido pelo chamado Realpolitik, ou Realpolitik, que muito também se existia na Europa. O Realpolitik significa a gente ser pragmático, no fundo. Então o elemento do pragmatismo político do Herzl leva à famosa proposta de Uganda. Né? Por que a famosa proposta de Uganda? Na hora que ele vê que existe resistência a lhe dar um Estado aonde nós temos ligação emocional, ele fala, não, mas o importante é ter Estado, não importa onde. Então, algum momento se levantou, então, que Uganda poderia ser o Estado. Então ele abraçou isso. Tanto quanto houve uma discussão do sul da Argentina, na região da Patagônia, para a criação de um Estado judaico. Primeiramente, é importante ter Estado. Mas, nesse pragmatismo político, ele era minoria. Minoria dentro do movimento sionista, porque, obviamente, a gente tinha o sionismo religioso, ou seja, aqueles movimentos que eram os ortodoxos, mas que também se viam num processo de nascimento de Israel, o próprio Rovavei Tzion, né? Mas, de outro lado, a gente também tinha os sionistas socialistas, né? Isso começa a aparecer mais para 1906, 1903, os primeiros aí do sionismo socialista, o Sirken e o Berberhoff, por exemplo, e eles também defendem a criação de um Estado de Israel, do Estado judaico, né, dentro daquele pedaço de terra. Então, a visão do Herzl era minoritária dentro do primeiro congresso sionista. Então, a gente está falando de um movimento político organizado entre 1897 e 1921, onde acontecem 12 congressos, e há uma evolução política de movimentos, vamos chamar partidários, que estão brigando sobre a visão do que deveria ser esse sionismo que nasce. O sionismo, obviamente, que nasce a ideia que é o movimento de autodeterminação do povo judeu. Hein? E aí, entendeu? O judeu, daquilo que a gente já virou a nossa bagunça. Que não importa que tipo de judeu, mas é importante que todos estejamos juntos. Então, nenhum sionista socialista poderia aceitar que o judeu ortodoxo não fizesse parte desse movimento. Né? Então todos eram importantes. O Ahad Ha'am, ele é o pai do chamado sionismo cultural. O sionismo cultural é uma visão exatamente de relação de volta da cultura judaica relacionada ao sionismo. Por isso que o Ahad Ha'am ele é extremamente bravo com Herzl. Porque como é que a gente pode ter um movimento cultural de relação com as nossas origens, hein, sem se relacionar com a origem da terra onde a gente sempre viveu?
Hein? Então, que pragmatismo? Pragmatismo, nada. A gente ou é lá ou não é, entendeu? Então tem um elemento ideológico, cultural muito importante, chamado Plano Gordon, tá? Que a gente já está nos começos do século XX, ele não está propriamente aqui bem no comecinho dos primeiros congressos, né? E aí esse movimento político ele vai começando a se tornar mais e mais pragmático, né? Uma liderança extremamente importante, o Herzl já está fora da história, é o Chaim Weizmann, quando ele se torna presidente do Congresso Sionista. Então ele passa a se chamar esse movimento de sionismo sintético, sob a liderança do Weizmann. O que é o sintético? Ação política na Europa para fazer acontecer, mais uma ação na prática, ou seja, a ação na prática tem que ter imigrações judaicas. Então, novos movimentos de imigração, mas dentro de algo fomentado pelo Congresso Sionista. Então, quanto mais tivesse judeus vivendo lá, seria mais fácil também de haver uma negociação política no teatro europeu. Lembrando que aí a gente já caminhando em 1907 e tudo muda, obviamente, com a Primeira Guerra Mundial, e com a Primeira Guerra Mundial o Império Turco-Otomano ele evapora, né? E aí, na evaporação, começa a se discutir o que vai ser feito do Oriente Médio como um todo. Hein? Filme que retrata extremamente bem isso é o Lawrence da Arábia. É um caso real, inclusive o Lawrence da Arábia é real. É incrível como pode ser real. Mas é um filme que retrata muito bem as divisões da região entre as próprias tribos árabes que viviam lá. A gente não está falando de Jerusalém, a gente está falando de regiões como, por exemplo, Transjordânia, Síria e assim por diante. A joia da coroa é a Síria, ok? Todo mundo quer, na verdade, controlar Damasco naquele momento. Não era a Arábia Saudita que a gente conhece hoje, petróleo, etc. Não existia. Okay? A joia da coroa era controlar Damasco. Uma dúvida do Chaim Weizmann, a atuação dele é da Alemanha ou já de Israel, quando você disse que tem que ter ali? Não, o cara ele está na Europa e ele está fazendo lobby. Então, quando a gente fala de lobby judaico, a origem é no começo do século XX. É de uma ação junto já aos ingleses, porque aí a gente já sabe que a Inglaterra é a grande potência, então a gente precisa convencer os ingleses, mesmo que os ingleses não controlam ainda essa região, aos ingleses apoiarem a causa de um Estado Nacional. É lobby, político mesmo, entendeu? Essa organização de convencimento. Né? Mas ele está em qual país? Ele chegou a morar na Inglaterra, você pode ver, inclusive, tem lugar que tem até placa lá onde o Weizmann morou. Mas ele morou também, obviamente, depois na Palestina, né? Então se movimentou politicamente. Você falou que durante o Império Turco-Otomano, os judeus e os árabes viveram pacificamente. Sim. Com o início das Ayot, chegou um certo momento em que os árabes começaram a resistir à entrada de judeus. Sim. Quando mais ou menos aconteceu? Isso começa a acontecer mais fortemente depois do cisma da Primeira Guerra Mundial. Okay? Quando a gente vê que os ingleses fazem uma divisão com os franceses do território. Então é pivotal o chamado Acordo Sykes-Picot. O Acordo Sykes-Picot é um acordo onde o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, o Sykes se senta com o Picot, e aí os dois olham para o mapa e eles começam a traçar a linha. E essa linha, ela não respeita, que é o mapa atual, que ela não respeita nem a geografia natural. Por isso a gente vê, obviamente, os mapas, por exemplo, do Egito, que é um traço aqui, 90 graus. Dá para fazer um ângulo perfeito de 90 graus. Eles vão traçando retas e dá divisão entre eles dois. E passou a ser zonas de influência, na verdade, dos franceses. Daí, obviamente, a origem de grande parte dos sefaradim falarem francês, porque, na verdade, era a zona de influência acordada com os franceses. E aí, outra zona controlada, ou zona de influência dos britânicos. Nesse momento, aí a gente começa a ter briga. Por quê? Porque uma coisa que é muito vista no finalzinho do filme do Lawrence da Arábia é que
eles precisavam dos árabes, das tribos, para derrubar o Império Turco-Otomano. Mas isso era com a promessa de que essas tribos, família na verdade, elas poderiam controlar determinadas regiões. Por exemplo, a figura pivotal aqui do Faisal, do Emir Faisal, que era uma das lideranças, e esse cara queria Damasco. Hein? Quando chega o final, os ingleses traem os árabes. Tem? Isso daqui então é a origem do ódio do Ocidente moderno dos árabes com o Ocidente. Quando os ingleses traem o que eles tinham prometido dar para os árabes. Eles não deram nada para os árabes. Então, para os árabes, só ele ter falado, na verdade eu acreditei na tua palavra, eu botei as pessoas, morri, e agora que a gente tem essa região, você não vai dar nada. Né? Então eles começaram a dar coisas que eram aleatórias. Por exemplo, o Faisal queria Damasco, ganhou o Iraque. O Iraque nasceu depois da Primeira Guerra. Então, Damasco não vai ser para você não. Então aí ele jogou e virou com o Iraque, né, o Faisal. Tanto que depois a família do Faisal, ele é assassinado. E aí nem o Iraque fica, né, porque o Iraque se torna uma república, já não é mais uma monarquia que era com o Emir Faisal. Né? Então a origem é relacionada à ação política do mandato britânico, importante falar mandato. Né? Por que mandato? Porque pós-Primeira Guerra Mundial, os ingleses, na verdade, reconhecem que sobre essa tal Palestina, hein? Primeira vez usaram o termo Palestina, né? Eles não são dono desse território. Ou seja, o mandato é uma figura do direito internacional, onde um país controla uma determinada região, do qual ele reconhece que essa região não é sua. Ela está apenas sob a sua administração. E que em algum momento ela vai passar para outra administração. Então, a relação política era importante da relação do mandato britânico no momento anterior que acontece a chamada Declaração Balfour, de 1917, aonde o Balfour, ministro inglês, ele declara pela primeira vez, e aí é uma atuação muito importante do Weizmann, politicamente que os judeus têm direito ao seu Estado lá na Palestina. Tem? Com nome aos bois, dado tudo direitinho. Okay? Então essa declaração pública, ela tem um peso político para o momento posterior do que, na verdade, esses judeus têm direito a terem um Estado. Mas daí em diante, obviamente com o pós-Primeira Guerra Mundial, os atritos começam a crescer entre os judeus e os árabes, porque os movimentos migratórios começam a trazer cada vez mais e mais gente nesse período, como por exemplo aqui na Terceira Aliá, é muito interessante ver que ela é muito diferente da Primeira Aliá. Aí a gente tem os primeiros movimentos dos judeus socialistas seculares, ligados por exemplo ao Hashomer Hatzair. Então, que vai começar a fundar assentamentos que depois vão se tornar também os kibbutzim, né? Então, é um movimento totalmente diferente da Primeira Aliá. Hein? E aí, já quando você tem esses assentamentos, já começa a ter kibbutzim, etc., você já começa a ter confrontos de territoriais com os árabes. Hein? Mesmo porque muitos dos kibbutzim, para não ser bonzinho, na prática praticaram grilagem. Ou seja, o cara bota uma cerca e depois ele bota a cerca um pouquinho mais para cá, aí depois bota mais um pouquinho mais para cá, depois aí começa a ver então os atritos entre a população dos pequenas aldeias, ou mesmo muitos que eram beduínos, sobre o controle do território. Então, esse elemento de trazer muitos judeus que na verdade eram exógenos à região e começar a criar os assentamentos já sobre uma visão dos britânicos que começam a causar mais atrito, a gerar esse atrito entre os judeus e os árabes que viviam nessa região. Né? Então aí a bandeira do mandato palestino, tinha a moeda palestina e assim por diante, ok? Mas a Palestina não quer dizer nada que é um árabe ou não, esse era o nome que era dado para essa região dentro do período do mandato britânico, só isso. Hein? Cara, isso aí pode ter
coisas que podem ser traçadas, pode dizer que ele remete ao Filistim, que eram os filisteus, etc. Mas, acho que pode ter várias explicações do nome, na verdade, Palestina. Não é? Só uma questão. E quem ficou, na verdade, com Damasco? Os franceses. Agora, desculpa. Olha lá, está escrito aqui, French Mandate. Okay. Líbano, Síria. Tá. A Pérsia, ela chega nessa divisão aí um pouquinho? Sim, ainda está com persa. A gente tem duas mas ela não engloba todo, entendeu? Então aí os britânicos, eles não controlam. Você vê aqui, isso aqui é parte do mandato britânico, está aqui claramente o mapa. E a Pérsia está para lá. Só que isso aqui não é o Iraque hoje, entendeu? Então é mais complicado, porque o lugar é totalmente aleatório que é criado, né? E inclusive dentro dessa região aqui, que é o total de onde a gente conhece Israel hoje, a Transjordânia é algo que também é criado completamente artificialmente, né? Ou seja, aí na divisão política, tanto quanto dá para o Faisal o Iraque, ele dá para essa região que é a pior de todas, para a família hashemita, né? Por isso que você vai hoje na Jordânia, ela é elite, ela representa 10%, os hashemitas representam 10% da população jordaniana. Quem são os hashemitas? São a tribo que deu origem a essa região. Por que eles têm direito a ocupar? Porque os ingleses deram para ele, ponto. Né? Só que 90% da população da Jordânia são palestinos. Né? Então, inclusive que a rainha hoje é palestina. Né? Então, mas a elite são os hashemitas, e continuam sendo hoje os hashemistas. Por razão que a família tem um direito sobre aquela terra. Acabou. Hein? Tanto quanto na Arábia Saudita são os saúdios. Eles receberam aquele lugar onde também no meio do deserto ninguém queria, hein? Porque era só areia, e eles tiveram sorte de descobrir que lá tinha petróleo. Lá na Jordânia não tem petróleo praticamente, quase nada. Né? Então, quem achou que tinha se dado bem, se deu mal, quem se deu bem, alguns, como o caso da família Saúde, que achou que tinha se dado mal, na verdade ele se deu bem, embora o que era importante também era o controle das cidades de Meca e Medina. Né? Então aí eles ficaram como guardiões de Meca e Medina, isso também é um elemento muito importante. O que eles receberam é ser guardiões daquela região. Né? Então aqui a gente vê um mapa onde o que seria a chamada, talvez, Israel histórica, etc., com as tribos judaicas. Né? Então as tribos, vocês podem perceber pelo mapa, que parte elas estariam para o outro lado do Rio Jordão, e daí remete-se então a uma visão do chamado no judaísmo ou no sionismo, que entende que esse é a visão do que seria a grande Israel. Né? A grande Israel porque nós podemos traçar no mapa onde nós estivemos presentes. E obviamente que isso aqui engloba parte da Jordânia. Hein? Não é a Jordânia inteira, mas é parte da Jordânia. Mas muito para aqueles que se conectaram com essa imagem, a imagem do que seria Israel histórica passou a ser esse mapa inteiro. Incluindo então a Transjordânia inteira, parte de regiões que nunca houve inclusive presença de judeus. Então aqui você vê, pela primeira vez, em 1921, há uma fração onde a Transjordânia aparece e a Palestina está do outro lado. Até para os judeus não poderem botar a mão no outro lado, não tem mais nenhuma outra presença no outro lado. Por isso que os primeiros que apoiam mais a religião de uma visão bíblica assumiram isso como mapa. Olha aqui. Esse aqui é o mesmo mapa. E esse aqui é o símbolo de um movimento guerrilheiro. Não tem outra palavra, ok? O movimento guerrilheiro, porque o Jabotinsky, né, que representa a primeira origem da direita israelense que a gente tem hoje, o pai da direita israelense, o Jabotinsky ele rompe com Weizmann já na década de 30 e funda o seu próprio congresso sionista paralelo. Hein? E alguns elementos derivados, por exemplo, do movimento do Jabotinsky, o Betar, que tinha, por exemplo,
uma organização. Aqui o Betar na Polônia, está aparecendo o Begin, tem uma visão, tipo, enquanto tem movimento ao Shomer Atzair na Polônia, também tem o Betar, só que o Betar veste uniforme, entendeu? Então, o Begin aqui, ele está de uniforme liderando o grupo do Betar, né? Não é uniforme de escoteiro, né? É o uniforme do Betar, né? Então esse elemento quase que militarista, de a gente tem que conquistar o nosso Estado judeu, né, de um jeito ou de outro, se é pra porrada, a gente vai pra porrada, não tem problema, ele passa a ser um elemento da direita, o qual obviamente que a política do Weizmann, etc., é mais pragmática, vai devagar, etc. O Jabotinsky já gera um elemento de vamos com tudo. Então, em 1935, aparece então essa organização paralela e em 1937 é fundado o Irgun. O Irgun é um grupo guerrilheiro, começa a fazer então ações de literalmente entrar em assentamento árabe, atira em árabe, atira em britânico, atira em quem for, entendeu? Então o movimento é um movimento de... Pô, é um grupo lá guerrilheiro. Também há o famoso episódio... e aqui, obviamente, quando o Irgun a gente tem o Etzel, né? E o Begin age na explosão do Hotel King David, né? Por que o Hotel King David? Porque o Hotel King David era sede militar britânica, né? E aí, então, era uma ação militar, né? E uma ação, então, que a gente tem que deixar clara, obviamente que a gente não dá para colocar no mesmo nível o Etzel do que, por exemplo, foi a OLP, mas o Etzel é um movimento guerrilheiro, ele é um ilegal, entendeu? Por que ele é ilegal? Porque a lei era um mandato britânico. E eles cometem, então, ações que são terroristas. Não dá para classificar de outra forma. Isso não é terrorismo? Onde que é? Legalmente é terrorismo. Legalmente era terrorismo, né? Todos os programas árabes eles não foi Eu não estou querendo justificar, não. Estou falando realmente... Aí você está sendo uma visão de justificativa. Aí não estou discutindo justificativa. Só estou discutindo que o Etzel dito pelo direito internacional, é um movimento guerrilheiro, é um movimento terrorista. Né? Então, não tem discussão a respeito disso. É um fato jurídico. Né? E como em muitos lugares da América ou de outros lugares, há movimentos guerrilheiros para o estabelecimento do Estado. Naquela época, o direito internacional não reconhecia a guerrilha. Hoje existe a figura no direito internacional chamada guerrilha. E a guerrilha é protegida pelo direito internacional. Para vocês saberem, aqui não é o assunto, mas o Hezbollah não é um movimento terrorista, ele é um movimento guerrilheiro. O Hamas é terrorista. Por quê? Porque tem elementos que são claramente dados pelo direito internacional que remetem ao que significa guerrilha. E a guerrilha é protegida pelas convenções internacionais. O que quer dizer que ela é protegida? Não, ela é dita como um movimento e que o cara está querendo ter algum tipo de libertação. Então, quem for preso guerrilheiro tem que ser tratado não segundo ele cometeu um crime local, porque terrorista cometeu um crime local. Tem que ser julgado, Begin, todos esses foram julgados. Begin não chegou a ser preso também. Então ele foi julgado pela lei britânica. É um terrorista, é um bandido. Né? Agora, o Hezbollah, contemporaneamente, inclusive é tratado por Israel dessa forma, ele é tratado dentro do que a lei do direito internacional prevê. Prevê, então, que eles mesmos devem fazer a sua própria comida, que eles querem, faz a própria comida. Então não é você dar comida para ele. Então tem um monte de elementos de proteção dados a guerrilheiros quando eles são presos, dado pelo direito internacional. Um dos elementos, por exemplo, que identifica o que é guerrilha é você usar uniforme. É você usar arma de forma aberta. Ou seja, eu estou lutando uma guerra limpa. Né? A guerra é limpa porque eu atiro e você pode atirar em mim de volta. Né? Esse é o conceito no direito internacional. Bom, então aqui vocês veem, até pulei aqui, que é um elemento importante, quando é a primeira tentativa, a gente não conhece esse mapa, ok? É a primeira tentativa de dar uma solução nacional aos grupos judaicos e árabes que viviam na região. A Comissão Peel, veja que é antes da Segunda Guerra Mundial, em 1937,
começar a negociar o estabelecimento de Estado judaico e um Estado árabe. E aí você vê um mapa, esses mapas não são muitas vezes relacionados, para não dizer que ele é relacionado, onde você tinha maior presença de populações que eram ou predominantemente judaicas ou predominantemente árabes. Então você vê grande parte aqui do mapa, que inclui todo o norte de Israel, porque obviamente não tinha nenhum judeu ainda nessa região do norte, desculpa, do sul de Israel, indo até Jenin, Nablus, etc., seria o Estado árabe. E o Estado judaico pegaria uma pequena porção que envolve Tel Aviv até o norte de Israel. E haveria um território internacional que englobaria, dada a polêmica, obviamente, de Jerusalém, que iria ter um corredor que chegaria até o litoral. Hein? Então essa é a primeira tentativa de lidar com isso. Né? Agora, ele foi profundamente rechaçado por alguém que era a liderança, a primeira liderança palestina, né? Que é o Mufti de Jerusalém. O Mufti é uma figura religiosa, ok? A gente tem o Mufti hoje, continua tendo o Mufti. Okay? Só que ao mesmo tempo que ele é uma figura religiosa, ele era a figura mais importante politicamente daquela região para os árabes. Okay? E esse cara é profundamente antissemita, não é antisionista, é antissemita, judeu. Para ele tinha que ser erradicado, todos os judeus tinham que ir para o mar, todos os judeus tinham que desaparecer. Ele não quis nem discutir o plano do Pio. Hein? E, posteriormente, então ele se engaja ideologicamente com o nazismo, porque há documentos que dizem que o Hitler pergunta para ele o que tem que fazer com os judeus, porque o Hitler já estava pensando naquele momento. A gente está falando do momento antes dos campos de concentração, antes do extermínio de massa, antes da chamada solução final, onde ele pergunta para o Mufti o que você acha que tem que fazer com os judeus, okay? Porque eles tiveram um famoso encontro aqui, esse foi um só dos encontros. Então, ele pensou, Hitler, dizem, né, que ele diria, então, os judeus saem da Europa, que era a primeira visão do Hitler, e, joga eles para a Palestina. Né? Só que o Mufti disse, mata todos. Então tem gente que atribui parte ideologicamente da solução final ao Mufti de Jerusalém. Hein? Porque aí, vocês não podem ir para lá, que eu também não quero mesmo, então mata todos. Hein? E o Mufti de Jerusalém foi uma figura militar que foi importante. Né? Veja, o cara sai de Jerusalém e aqui, essa foto, ele comanda as tropas dos bósnios. Hein? Dos bósnios que são os bósnios da tropa nazista dos bósnios. Hein? Então ele passa a ser importante, instrumental, uma aliança com os muçulmanos, que tem uma presença na Europa, como o caso dos bósnios, e os bósnios passam então sob o comando de Mufti de Jerusalém, matar todos os outros. Então a gente vê a origem, inclusive, das divisões do que é posteriormente a Iugoslávia, e depois que ela desaparece, que isso daqui na verdade tem origem em momentos históricos anteriores, onde grupos como croatas, sérvios, bósnios já se matavam sempre historicamente. Okay? Quando colapsa a União Soviética, colapsa um sistema que era estável de proteção ou de impedir que esses grupos se degladiassem, se matassem. Né? Então aqui a gente vê que claramente esse grupo, aí eu não estou querendo atribuir que muçulmanos são nazistas, como um todo, mas os da Bósnia foram e eles tiveram ações que foram bastante duras. E o Mufti de Jerusalém era a figura, isso aí, indisputável, que puxava essa ação de maior violência possível com judeus, especialmente com judeus. Oi? Desde que época que o Mufti oficialmente comandava em Jerusalém? É meados da década de 30. Né? Não sei exatamente que ano ele assume como Mufti de Jerusalém, mas a gente está falando que aqui ele tem uma ação política importante já em 37. Quando a gente olha em 39, 40, 41, esse cara ainda está passeando aqui na Europa, mas o que ele está fazendo é comandar tropas,
Então, tipo, ele está comandando mais ideologicamente, não está olhando a ação propriamente militar. Ele está fomentando. Por que o cara está na Europa e ele não está em Jerusalém? Porque o teatro vai para a Europa e ele já sabe que se ele quer eliminar o problema judaico, ele precisa eliminá-lo na Europa. Então, por isso que ele foi um aliado profundo do Hitler. Né? E obviamente que a questão da discussão da Palestina fica congelada enquanto o teatro da guerra se movimenta. Né? Mas o teatro ele ia para chegar em Jerusalém, para chegar na Palestina, mas o caminho desse teatro para chegar na Palestina, do plano militar do Hitler, passava pelo Egito. Né? E no Egito é que os nazistas são finalmente derrotados. Né? E aí eles não conseguem chegar até a Palestina militarmente, né? Para no fundo dar aquilo que o Mufti queria. Né? Então, no Egito, onde, do ponto de vista de problemas logísticos, etc., a eficiência do exército nazista ela encontra o seu bloqueio, né? E ela não consegue avançar até a Palestina. Aqui, obviamente, a gente já tem a ação do Ben Gurion, né? E só para notar que a gente, como os judeus que viviam já em Israel, na Palestina, participaram do esforço da Segunda Guerra Mundial, enviaram tropas, inclusive, e isso foi a brigada judaica que agiu junto às potências ocidentais contra os nazistas. E aí, então, termina a Segunda Guerra Mundial e a gente tem a crise, como, por exemplo, do famoso navio Haganá. Okay? O navio Haganá, então, carregado de judeus que saíram do campo de concentração e vão para Israel, mas Israel não existe. Então aí os britânicos falam, você não pode entrar aqui. Então vejam, um navio apinhado de refugiado, para notar que a gente tem uma coisa importante para se identificar quando a gente fala dos refugiados que estão acontecendo nesse momento. Nós fomos refugiados. Meu tio, por exemplo, participava de um movimento juvenil sionista no Egito. Ele tinha 13 anos, a família deu um pé na bunda dele e botou ele na bunda carinhosamente, porque como todos os judeus que eram jovens, muito jovens, participavam de um movimento juvenil sionista, antes da criação do Estado de Israel, então eles botavam os filhos dentro dos barcos. Né? E meu tio tem uma mágoa com os pais dele. Né? Ele ainda está vivo, mas ele tem uma mágoa porque, tem 13 anos, ele foi separado da família. E aí o navio dele chega e os britânicos não deixam ele entrar. E aí então o navio dele vai para o Chipre, né? Descarrega ele, onde o meu tio morou mais de um ano até o Estado de Israel ser estabelecido. Então no momento que ele estabelece, aí ele vai para Israel. Então isso aconteceu com vários barcos, na verdade, que os ingleses recusaram que eles chegassem, né? Ou que eles fossem... descarregassem esses imigrantes, apesar da crise humanitária, tentar usar o termo contemporâneo. Né? Então a gente vê, através desse mapa, alguns episódios em que a proposta do Plano Pio evoluiu em momentos posteriores, como aqui em 1938, a primeira proposta anglo-americana ainda é muito parecida com o Plano Pio, mas até um elemento de finalmente a famosa partida da Palestina e o estabelecimento do Estado de Israel pelo movimento, logicamente depois da reunião de 1900 da Assembleia das Nações Unidas, aonde o movimento sionista ele aceita essa proposta, o Ben Gurion não perde a oportunidade, né? Então após o anúncio ele estabelece o Estado de Israel, e aí o elemento institucional, ele nasce nesse momento. Aí quando ele nasce o elemento institucional é um assunto que a gente vai discutir em um outro encontro. Né? Esses elementos como um movimento que era um movimento sionista, né? Ele se torna então um Estado. Ele começa a construir um Estado. Né? A gente pode fazer um paralelo como um movimento como a LP, que ela poderia ter feito com a Palestina, que eles receberam, né? As zonas poderiam ter feito e não fizeram. A gente vai ver esse elemento de transição em um outro encontro. Okay? Então nesse a gente termina o momento em que o Ben Gurion proclama o Estado de Israel. Okay? Muito obrigado, pessoal.